como é que tu chegaste àquilo que tu és hoje? Qual é o teu percurso para hoje estares aqui, agora, neste podcast a falar comigo? Como é que tudo aconteceu na tua carreira, na tua vida? Onde é que tu começaste? Quem eram os teus pais? Por aí fora. Vamos começar mesmo desde o início. Vamos lá. Bom, eu sou filho de um pai português e uma mãe brasileira, também com família ascendência espanhola, portuguesa. Sim. Obviamente, como todo brasileiro, com alguma mistura, ou por algum indígena, enfim, tem sempre ali alguma mistura dentro do Brasil, né? O que eu acho que nos dá uma vantagem. Podemos entrar um pouco nisso um pouco mais pra frente, quando você quiser. Que é a história da mistura, né? Da gente viver já com muita gente de várias culturas. Mas, enfim, a minha família basicamente é feita por mulheres. São quase todas mulheres, o que, de novo, me dá alguma vantagem no meu ponto de vista. Eu sempre fui muito criativo, desde criança, assim, de achar maneiras de inventar coisas, de encenar coisas e tudo isso. Contar história, gosto muito de contar história. Eu fiquei um bom tempo decidindo qual universidade eu iria fazer. Sim. Se eu faria jornalismo, publicidade ou biologia. Eram as três. Mas antes de chegar à universidade, como é que Tá foi bom. a tua infância? Olha, a minha infância era uma infância muito dentro de escola. Os meus pais eram professores, minha mãe era professora de escola. As minhas tias, enfim, meus tios. A minha tia mais velha tinha uma escola não vou saber o nome aqui, mas de jardim de infância até a alfabetização, enfim. Sim, básico, primeiro do básico, ciclo, exato, sim. ensino básico. E então, como todas as minhas... Era uma escola familiar, então como toda a minha mãe, minhas tias, minha avó trabalhavam também na escola, eu acordava e dormia, literalmente, na escola. Então era um ambiente de estímulo à educação o tempo inteiro, que me fez muito bem, na verdade. E a família também, ela é muito artisticamente interessante. Sim. Né? De muitos materiais de artesanato, cenografia. Eu tenho uma tia que é a minha tia Dida, que ela é muito talentosa manualmente, com maquetes e, enfim, coisas desse tipo. Enfim, então a minha infância foi muito ligada a muita criança o tempo inteiro, estava sempre com muita criança por conta da escola, e muito ligada aos meus primos e primas, assim, são todos vivendo no mesmo quintal, na mesma casa. Em que zona do Brasil? Nós somos do Rio de Janeiro. A minha família é do Rio de Janeiro, do Morro da Providência, que é primeira favela, digamos assim, da onde surgiu o Rio de Janeiro. Não era favela na época, ela era a zona portuária do Rio de Janeiro. Então, os trabalhadores do Cais do Porto moravam nesse lugar, e depois de um tempo ele acabou passando por um processo de favelização. A família saiu de lá, foi morar em São Gonçalo, que é do outro lado da ponte, que é em Niterói, né? Pro lado de Niterói. E foi onde eu passei, até os meus 17 anos, eu morei nesse lugar. Ok. E depois, estavas a contar da universidade. Sim. Como é que foi Bom, o processo? aconteceu... o meu pai faleceu muito cedo. Eu era muito jovem quando meu pai faleceu. Ele faleceu, eu tinha 42 anos, meu pai. Que idade é que tinhas? Eu tinha 16, por aí. E como é que foi a experiência a partir daí? Olha, pegou de surpresa todos nós, né? Porque ele sofreu um acidente de carro numa viagem, o carro destruiu, mas ele ficou super bem, não aconteceu nada com ele, graças a Deus. E ele foi fazer um check-up para saber se não tinha nenhum tipo de hemorragia interna, qualquer coisa assim, e descobriu um câncer já em estágio super avançado. E dali para 3 meses foi muito rápido, foi algo assim fulminante. E acho que eu sou capricorniano, José, então eu sou mais maduro, assim. A gente diz que, não sei se você liga para signo ou não, eu gosto do significado que os signos têm, não me guio por eles, enfim, nada disso, mas eu pego um pouco da personalidade das pessoas e da minha própria a partir de um pouco dessas características que o signo traz. Dizem que o capricorniano já nasce velho, né? Nasce já muito maduro. E eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito mais madura mesmo do que as pessoas da minha idade normal. Ali eu já tinha entrado para a universidade, eu entrei muito novo para a universidade. Eu entrei com 16 anos, 15 para 16 anos eu entrei para a universidade, que eu era adiantado. Eu era adiantado na escola.
naturalmente, porque eu achava a escola chata no começo, porque eu já sabia aquilo de alguma maneira. Sim. Então, a maneira que me fizeram voltar a ter alguma vontade de ir para a escola foi me pular séries, né? Então, Sim. eu acabei pulando séries. Quando eu decidi fazer jornalismo, eu decidi porque eu achei que, como jornalista, eu poderia atuar como publicitário, se eu quisesse. A biologia tinha ficado para trás, eu já tinha decidido não fazer biologia, né, dentro Ok. do meu processo. Mas o jornalismo e a publicidade, eu ficava ali entre os dois, o que eu queria ser. Ok. Eu preferi ir pelo jornalismo porque eu acho que o jornalismo, ele trabalha num lugar meu que é da curiosidade. Eu sou muito curioso. E um segundo ponto que é de não ter problema de não saber. Eu gosto de não saber. Quando eu descubro alguma coisa que eu não sei, é onde eu fico... Sim. me dá uma vontade de saber aquilo e eu vou lá, vou encontrar quem são as pessoas que mais sabem daquilo, vou estudar e aí eu vou passar a saber daquilo e vou contar para os outros. Então aí começou o meu lado de profissão, né? Como jornalista mesmo. Foi um pouco por aí. Depois, quando tu sais da universidade, tu vais trabalhar para onde? Eu já na universidade eu precisava trabalhar, Sim. né? Porque a condição da minha família não... Em que ano é que estamos? A gente tá em 95. Ok. Eu tenho 46. Ok. 95. 46, Eu tinha 5 anos. Pois então. Estamos em 95. O meu pai tinha falecido, a situação da minha família estava um pouco complicada, né? Por motivos óbvios também. A gente já não era mesmo, já não vinha de família com dinheiro, nem classe média, assim. Mas o que a gente tinha de bom era educação. Era uma família que tinha muita Sim. cultura musical, muita cultura popular. Enfim, isso eu herdei muito bem das minhas tias, da minha mãe e tudo mais, da minha avó. Tu falas muito das tuas tias. As tuas tias estiveram sempre muito presentes. São todos, é uma família bem portuguesa nesse sentido, assim. Todo mundo se mete na vida do outro. Todo mundo, pro bom e pro ruim, né? Se mete na vida do outro. Todo mundo inventa, se mete, diz o que tem que fazer, o que não tem, dá opinião. Então a gente morava todos nós morávamos muito perto um dos outros e eu fui criado por elas também. Eu não fui criado só pela minha mãe e pelo meu pai. Eu fui criado pelas minhas tias, pela minha avó, enfim, por todo mundo que estava ali naquele quintal de alguma maneira. Desculpa, e eram todas mulheres? Todas mulheres, graças a Deus, todas mulheres, né? Quando eu passei para a universidade, era muito longe. Era como se eu pegava pelo menos 2, 3 conduções para chegar, porque Sim. era realmente longe. Muito trânsito no Brasil, né? Não é um trânsito como aqui em Portugal. Já naquela época. Então eu levava às vezes 2h30 para chegar na universidade. Ir 2h30, vir 2h30. Exatamente. Todos os dias? Todos os dias, todos os dias. Segunda a sexta? Segunda a sexta. Então eu tive que, de alguma maneira, achar um lugar para trabalhar. E eu já sabia o que eu queria. Não passo por um problema que eu vejo que muitos jovens passam, que é ficar na dúvida do que quer fazer da vida. Eu não passei por esse problema, graças a Deus. Eu já sabia exatamente o que eu queria fazer, que era contar história, que é produzir conteúdo, que é entrevistar gente, que é tudo esse tipo de perguntar, questionar, saber, entender e contar para os outros, né? E trazer essa situação. E eu resolvi estudar na UFRJ, que era a Federal do Rio de Janeiro, né? Que era na Urca, era um bairro muito mais Sim. longe, ficar ao pé do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. E eu comecei a trabalhar porque a internet estava chegando comercialmente no Brasil, só existia nas universidades, era pouquíssima internet, era BBS na época, era uma tela preta, Sim. não tinha www, né, como a gente vê hoje. E um dia eu estava procurando um estágio que eu precisava trabalhar, eu não queria trabalhar como vendedor de loja, nada disso, sem absolutamente nenhum preconceito, é que eu não me via fazendo aquilo, eu achava Sim. que ia me distrair para o meu objetivo de carreira, que era ser jornalista e tudo isso. Eu sou megalômano, José, eu gosto de... Nunca penso num negocinho que eu vou fazer isso aqui pequenininho, é sempre alguma coisa muito grandiosa que eu fico na minha cabeça, enfim, personalidade. E aí eu comecei a procurar estágio e eu fui fazer uma entrevista na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ok. Foi o meu primeiro estágio, eu estava no primeiro semestre de faculdade. Em 95. Em 95, segundo semestre. Os meus amigos diziam, imagina, ninguém dá estágio para quem está no primeiro semestre e tal. E aí vem uma primeira coisa sobre mim. Falou para mim que eu não vou conseguir, já era. É aí que eu vou conseguir.
Então, eu via muita gente dizendo, nunca, imagina, você não vai conseguir estágio no primeiro semestre, impossível isso e tal. E eu consegui meu estágio no primeiro semestre, porque eu fui atrás, eu Sim. fui lá conversar com as pessoas e tal. E era uma senhora, chamava Elza Pádua, eu lembro do nome dela até hoje, maravilhosa na minha vida, na minha carreira, que era uma mulher muito poderosa num ambiente muito masculino, né? Um ambiente muito masculino que é o marketing, a publicidade, até hoje. Ele ainda é assim. Essa mulher era a chefe do lugar. Ok. E aquilo para mim era muito ótimo, porque eu já vinha de família matriarcal, então eu estava muito acostumado a lidar com mulheres no comando, mas eu via que as outras pessoas não. Quando eu comecei a fazer estágio na Escola Superior de Propaganda e Marketing, para mim foi muito bom, porque eu gosto de estudar, então eu aproveitei Sim. para fazer todas as disciplinas que eu podia fazer de marketing, Ok. né? E ali eu vi que o jornalismo ele poderia ser muito mais do que aquilo, né? Eu poderia, como jornalista, trabalhar no marketing, trabalhar na publicidade, trabalhar como assessor de imprensa, como relações públicas, como o que eu quisesse fazer, Sim. eu poderia fazer ali. E essa virou uma meta minha. Eu queria saber como era outras disciplinas dentro da comunicação e fui atrás disso. Depois de lá, eu fiz estágio para Shell. Trabalhei na Shell um bom tempo, ainda na universidade. Depois a internet chegando um pouco mais forte no país já comercial. Sim. Abriram 2 revistas, 2 títulos que chamavam Internet.br e Internet.business, Sim. que eram revistas que traziam discussões sobre o setor. Não tinha buscador, José, então eu durante um bom tempo trabalhei num guia que chamava Web Guide, que eu Sim. ficava navegando pela internet de forma solta, não tinha os endereços Sim. www, nomebonitinho.com, Sim. não tinha isso na época, então eram nomes tipo altavista.1235942. Eram Sim. nomes absurdos, e eu tinha que ficar navegando e escrever uma resenha sobre aquele Ok. site específico, e montávamos guias para as pessoas em casa poderem achar alguma coisa legal e navegar. Isso fez com que eu aprendesse melhor sobre a internet, adorasse, fosse um pioneiro muito jovem, né, nesse setor do jornalismo de internet, cobrindo internet. E aí, eu morava no Rio de Janeiro, foi quando a Editora Abril, que é uma editora muito grande, muito forte no Brasil, hoje não mais, mas na época era grande editora de livros e revistas, principalmente do Brasil. Sim. Eles estavam montando uma operação em São Paulo de internet, né, de jornalismo de internet, e eu fui morar em São Paulo era a por editora? isso. Editora Abril. A editora era dona da MTV, ela era uma editora Sim. muito poderosa na época. Hoje em dia tá voltando, mas não tá com a mesma força que ela tinha naquela ocasião. Então eu fui, junto com outros jornalistas, montar a operação de notícias sobre internet, sobre o mundo da internet, falar sobre internet lá em São Paulo. Isto entre 97 e 2000? Isso foi já mais pro final da minha universidade, já devia ser entre 98 e 2000 por aí, Ok. mais ou menos. Eu terminei meu último semestre fazendo por e-mail com os meus professores. Eu já fiz remoto. Depois, já fizeste remoto? Eu fiz remoto, Depois da experiência, então, nessa revista, para onde é que foste? Depois de lá, eu trabalhei muito pouco tempo na Editora Abril. Eu não gostei de trabalhar lá. Não foi um bom... Lá fazias estas pesquisas, etc. Eu fazia as reportagens e cobria, eram os melhores jornalistas que tinha no Brasil, era uma redação incrível e tal, mas Sim. eu não gostava do clima. Ok. Eu não gostava do clima do lugar. E resolvi voltar para o Rio de Janeiro. Quando eu estava voltando para o Rio de Janeiro, uma jornalista que eu admirava muito, admira minha amiga hoje, pessoal, a Simone Freire, se assim eu ouvir depois ela vai ficar emocionada, eu sei. Ela soube que eu estava indo para o Rio de Janeiro, me ligou, falou... não era meu apelido Crocas ainda, era Christian, meu nome mesmo, Christian, Sim. né? Eu tô sabendo que você vai pro Rio, você não quer vir aqui. Ela trabalhava pra IDG, Computer World, né? Que era forte no Brasil. Ela falou, não, vem aqui antes conversar comigo que eu tô com uma vaga. E eu... Tá bom, enfim, vamos lá, vamos conversar com ela. E eu adorei ela, ela me entrevistou na cozinha do lugar, era grávida, com uma barrigona, uma mulher poderosíssima, incrível. E eu acabei desistindo de voltar a morar no Rio de Janeiro, continuei trabalhando em São Paulo com a Simone na IDG, que era um veículo de notícias online, IDG Now. E ela, aí uma curiosidade pra saber, ela que me batizou de Crocas, ela sério? que me deu o apelido Como Crocas. eu ia te perguntar agora, como é que isso aconteceu?
quando eu tinha que fazer os nossos e-mails, Sim. o e-mail era a primeira letra com seu sobrenome. O meu era C. Rocas, porque o meu Roças, Sim. circunflexo cedilha, não tem na internet. Então sim. ficou C. Rocas e ela falou, então é o Crocas. E ela começou a me chamar de Crocas. As outras pessoas da redação passaram a me chamar de Crocas. E virou Crocas. Naturalmente, quando eu via, várias pessoas me chamavam de Crocas, e aquilo não me incomodava Sim. de forma alguma, eu achava divertido. Espetacular. E virou Crocas, assim. Realmente foi um batismo de uma mulher muito incrível e que hoje tem um trabalho brilhante. Ela trabalha com inclusão, ela tem um projeto chamado Web para Todos, Sim. que traz para a internet todas as minorias de pessoas com deficiência visual, enfim, com uma série de outros trabalhos. Muito interessante o trabalho dela mesmo. Isto é em 2000. Isso é em 2000, 99, 2000. Quanto tempo ficaste? Eu fiquei ali 1 ano e meio, mais ou menos. Ok. Era uma ocasião onde a mão de obra era muito pouca. Sim. Então a gente era sondado muitas vezes. Assim, eu recebia proposta de trabalho, todo mês eu recebia muita proposta de trabalho, porque eram poucas pessoas que faziam aquele trabalho que eu estava fazendo. Então a gente circulava eu encontrava os meus amigos da mesma profissão o tempo inteiro. Existia uma empresa brasileira chamada Gradiente, que era uma empresa de telecom, uma das poucas brasileiras. Depois ela foi comprada por uma empresa grande internacional. Mas ela era muito forte, né? Como empresa de eletroeletrônicos, Sim. enfim. E o dono, que era um homem chamado Eugênio Staub, ele era muito visionário, ele resolveu montar um portal de voz, José. Que era muito engraçado hoje em dia contar sobre isso, porque você ligava para um número e uma URA, não sei como falar isso aqui, uma atendente, o computador te atendia. Okay, um chatbot. Traduzindo para hoje, sim, mas muito rudimentar na época. Mas por comando de voz, você ia dizendo, eu quero notícias, eu quero saber do trânsito, eu quero... E a gente pegou desse lugar, ao invés de ficar muito técnico, a gente criou a primeira personagem virtual. Sim. Ela chamava Mediz. Era uma personagem que ela conversava com você pelo telefone. Então aquelas vozes que boa tarde, ligou para o 963255. O primeiro serviço desse foi eu trabalhei. A sério? E ela era uma redação, então eu montei uma redação de jornalismo com áudio. Sim. Então, aí a minha experiência também, eu queria experimentar outras coisas, aí isso foi uma coisa que eu quis fazer, que você ligava e ela tinha boletins de atualização o tempo inteiro. Okay. A gente tinha um estúdio no lugar, a gente tinha jornalistas, a gente tinha locutores, enfim, várias coisas. E tinha essa personagem totalmente virtual, que chamava Mediz, linda, super tecnológica e tal. Eu ajudei a montar a redação, a gente criou todo o programa, tudo. Isto no início de 2000? Isso no início de 2000, Mas aí tava começando no Brasil o GSM das telecomunicações, sim, né? Sim. E uma empresa brasileira chamada Telemar, que era a maior operadora do Brasil de telecomunicações, sim. Ela estava montando o braço de telefonia móvel, que chamava Oi. Ela foi a primeira marca que parou de usar siglas, então era BCP... Telerge, eram nomes super feios, e essa marca trouxe um nome mais cool, mais bacana. Hoje é Vivo, é Claro, por conta dessa empresa que passou a chamar Oi, né? Porque no Brasil a gente não atende Totô, né? Estou. A gente atende Oi, alô, tal. Então, a gente pegou a fala, o hábito de atender Oi, e botou o nome da empresa Oi. E eu fui para lá trabalhar na área de assessoria de imprensa nacional da Oi. Então eu fui experimentar um lado do jornalismo, que era fazer assessoria de imprensa, e foi muito bom para minha carreira também. Então... Eu voltei a morar no Rio. E foste para o Rio aí? Fui para o Rio. Em 2001, por aí. E depois, para onde é que foste? Detestei morar no Rio de novo, José. Eu tinha acostumado com São Paulo. São Paulo, a coisa funciona, é muito, muito interessante... morar em São Paulo, mas antes disso, isso mesmo, fui pro Rio, eu fiquei no Rio, trabalhei na Oi por acho que uns 2 anos e pouco, alguma coisa assim, foi incrível, foi ótimo, fiz muitos amigos, aprendi muita coisa,
consegui trabalhar nacionalmente. Eu tinha equipe na Amazônia, tinha equipe no Nordeste, em todos os estados do Brasil ali, onde era a área de operação. Então, eu era muito jovem, eu tinha, sei lá, 21, 22 anos, mas eu já tinha uma carga de responsabilidade muito grande, já tinha bastante experiência também, até para minha relação com a minha idade, para o contexto. Mas eu vi que eu não queria fazer aquilo, eu queria voltar a morar em São Paulo. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer campanha política. Eu me mudei para Salvador. Fazer campanha política? Eu me mudei para Salvador, na Bahia. Sim. Onde eu fiz isso no ano 2000, por aí. Acho que era ano 2000 mesmo. Para fazer campanha política, porque campanha política você ganha muito dinheiro. Sim. Né? Pelo menos na época ganhava. Hoje em dia acredito que ganha-se também, mas na época ganhava-se muito dinheiro. Eu trabalhei 6 meses fazendo campanha política, juntei dinheiro e voltei a morar em São Paulo para montar a minha própria empresa. Foi a primeira empresa que eu montei como empreendedor. Ok. E quanto tempo ficaste a fazer isso? Com a minha empresa? Sim. Bom, com a minha empresa era um comecinho bem turbulento, porque eu nunca tinha feito aquilo. Eu acabei me associando a algumas pessoas, algumas não muito legais, outras muito legais. Que idade é que tinhas? Eu tinha 21, 22, por aí. É normal. Nesse momento. Mas a gente começou a trazer um movimento de como as grandes marcas, as agências, as revistas, caras, por exemplo, e tal, como elas vinham para o mundo digital. Como elas se digitalizavam de alguma forma, mas não só pegando as matérias escritas e botando para lá. Como é que traria uma vida digital real ali para o jogo. Isso ali eu fiquei, acho que uns 2, 3 anos. Juntei um pouco de dinheiro. Eu estava no momento indo... eu ouvia muito das entrevistas que eu fazia, que conteúdo e jornalismo ia se espalhar em várias carreiras, né? Em várias profissões, e que ia virar tudo em vídeo, que tudo viraria vídeo, que o conteúdo ia para o vídeo, e que eu precisava aprender storytelling de vídeo, de contação de história, que é diferente, o roteiro, o guião, a narrativa. Então eu comecei a pensar em estudar cinema na Argentina, que é um bom cinema, uma escola de cinema muito boa. Na época era muito melhor do que a do Brasil. Hoje em dia a gente já tem cursos no Brasil muito bons para cinema, mas na ocasião não era o caso. Só que antes de ir, eu fui indicado por um profissional que eu já tinha trabalhado antes para trabalhar com Gilberto Gil. Ok. Pois então. Contextualiza quem é Gilberto Gil. Gilberto Gil para mim, sou suspeito porque é difícil falar desse ser humano, assim, Gilberto Gil é o principal músico brasileiro para mim, assim. Ele é um músico que trouxe toda a contracultura, tropicalismo, ele junto com Caetano Veloso, com uma série de pessoas incríveis brasileiras. A cultura brasileira é muito forte, né? Principalmente na música, é um lugar onde a nossa cultura ela é muito própria, muito especial, e que movimenta uma indústria nacional de uma maneira muito poderosa. E que é uma bandeira nossa para o mundo. Gilberto Gil, na época, ele era o ministro da Cultura do Brasil também, além de músico, além de artista. E ele, na época, estava discutindo direito autoral, Creative Commons, como a tecnologia reflete no comportamento humano e como o comportamento humano reflete na tecnologia, que eram as pesquisas que eu fazia. Eu adorava pesquisar isso. Era o tipo de reportagem que eu escrevia para as revistas e para os jornais. E aí a esposa dele, Flora Gil, que eu não tenho nem palavras para falar sobre ela, porque para mim é uma mulher incrível, gênio e muito poderosa, muito importante para o Brasil em vários níveis. Ela me chamou para ir para o Rio a partir desse outro empresário que era amigo dela, que conhecia ela, o Alberto Blanco. Sempre voltaste para o Rio, então? E fui para o Rio de Janeiro, mas eu não morei dessa vez. Okay. Não voltei a morar. Eu fui para lá para uma reunião, porque eles moram no Rio de Janeiro. O Gil é baiano, a Flora é paulistana, mas eles tinham a base no Rio de Janeiro, né? Onde a música, onde a TV Globo então muito do entretenimento é no Rio de Janeiro por conta disso. E eu fui para lá para uma reunião e para mim foi amor à primeira vista, assim. Ele começou a me contar coisas que ele queria para a turnê dele, para o projeto, chamava Banda Larga Cordel. Em todos os outros idiomas tem o trocadilho do Banda Antia, do Broadband Band, Banda Antia, Broadband Band, tinha todo esse trocadilho o tempo inteiro.
E eu construí o projeto da Banda Larga Cordel como uma turnê, como um projeto de conteúdo. Eu viajava em turnê com eles pelo mundo, produzindo conteúdo com telemóvel, Nokia N-Series, e juntando fãs, mostrando bastidores. Eu fui um creator ali durante um bom momento, no momento que não tinha nem esse nome. E fazia em tempo real as postagens nas redes sociais do Gil. Na época não tinham redes sociais, era blog, a gente usava videoblog. Sim. Até que o Twitter chegou, a gente foi um dos primeiros a usar o Twitter, a lançar o primeiro canal do Gilberto Gil do YouTube na América Latina. A gente fez uma coletiva na Academia Brasileira de Letras do Brasil. E aquilo acabou que eu acabei por acaso, por conta dessa experiência maravilhosa de trabalhar com o Gil, sendo convidado para trabalhar com outros músicos, outros artistas. Capital Inicial, Nando Reis, Marisa Monte, Bebel Gilberto, Cachorro Grande, enfim, vários Trabalhaste outros com artistas. Todos eles, muito trazendo eles para a vida digital, como a gente chamava. Sim. Numa agência que chamava Gruda em Mim que o Boi Não Te Lambe. Era o nome da agência. E o nome era esse por 2 motivos. Porque tinha uma amiga muito querida, Maíra Pimentel. Também, se ela assistir depois, ela vai ficar emocionada, que eu sempre gosto de dar os créditos. A Maíra, ela dizia, gruda em mim que o boi não te lambe. Era tipo, deixa comigo que eu resolvo, assim. Vem aqui que eu resolvo essa situação. E era um pouco do que estavam me pedindo, né? Crocas, como eu vou fazer isso? Eu falava, gruda em mim que o boi não te lambe. Sim. E acabou virando o nome. E também porque os meus amigos publicitários, eles diziam que adoram cagar regra, né? Não sei se usa essa expressão aqui em Portugal. Não usamos. Que adora dizer o que você tem que dizer, que tem que fazer. Okay, certo. A gente diz que é cagar uma regra. Adora dizer o que você precisa fazer, que tem um molde. Segue isso aqui que é o jeito que você tem que fazer sempre. Sim. E eu não queria fazer nada daquilo. Eu queria fazer de um outro jeito, de um jeito diferente. Se fosse parecido, tudo bem. Mas eu não estava fazendo aquilo que eu estava querendo copiar ou seguir alguém. Eu queria fazer do meu jeito e pronto. Pro bom ou pro ruim. Com as consequências que aquilo tivesse. Eles me diziam que tinha que ter um nome curtinho, com 4 letras, o nome da minha marca. E aí eu botei uma bem curtinha, Gruda em Mim que o Boi Não Te Lambe. Era um nome enorme, e aquilo pegou, as pessoas adoraram, e quando eu vi, a empresa se desenvolveu loucamente, e eu tinha uma empresa já de 50 pessoas. Era uma loucura. Em que ano é que isto foi? Isso foi em 2006, 2007. Ok. E depois? Eu fiquei com a Gruda um bom tempo. A Gruda passou a trabalhar pro Rock in Rio, por exemplo. A gente virou sócio digital da operação digital do Rock in Rio. Ok, estiveste envolvido no Rock in Rio lá no Brasil? Lá no Brasil, ajudando a implementar um pouco em Portugal e em Madrid. Ok. Muito com a família Medina, que eu também não tenho como dizer que eu sou muito fã, eu adoro, sou grato eternamente ao Rodolfo Medina, ao Roberto Medina. São pessoas muito queridas para mim, que viram em mim um talento e apostaram no meu talento, da minha equipe, do meu time. Então eu sou realmente muito grato a todos eles. Eles acabaram comprando a minha agência, né? Comprando a Gruda em Mim que o Boi Não Te Lambe. Ela foi absorvida pelo grupo deles. E eu fiquei lá por mais um ano nessa migração, com um escritório em Brasília, São Paulo e Rio. E durante um bom tempo, a Gruda trabalhou para o YouTube do Brasil, né? A gente era agência para eles de alguns projetos, para o Google. O country manager lá é um cara chamado Alexandre Rohagen, que nos agradecimentos não tem como não deixar de agradecê-lo também. Foi uma pessoa muito importante também na minha carreira. Ele viu que eu tinha feito esse movimento, e ele tinha virado country manager do Facebook para a América Latina, com a operação Instagram integrada. E tinha uma posição lá na equipe que ele estava gerindo, que eram 6 pessoas, era muito pouquinha gente na época. Estou falando de 2012, por aí. Que era para cuidar de talentos, media partners, programas de TV, grandes eventos, Copa do Mundo, enfim. E que era uma posição de Strategic Media Partnerships, era o nome da carreira, que era para fazer a ponte entre o Instagram e o Facebook com estes eventos. Esses criadores, né? Okay. Esses criadores de algum jeito. Que não sabiam e nem usavam a plataforma na época, não sabiam como usar. Então eu fui para trabalhar lá. Eu fiquei trabalhando 6 anos e meio no Instagram para América Latina. Então, por esta altura, quer dizer, já